Hoje vamos estudar juntos a Palavra de Deus com o tema A Páscoa e a Ordem de Melquisedeque. Estudando este tema, consideremos a verdade sobre a Páscoa. Quando Cristo veio à Terra, disse que a ordem de Melquisedeque, que se estabeleceu através da Páscoa, é a eterna aliança. E está escrito que este sacerdócio será mudado? Não. A Bíblia diz que é um sacerdócio perpétuo. Em outras palavras, ninguém pode mudar para outro sacerdócio. Qual é o sistema sagrado que nos promete a herança eterna do reino dos céus através da ordem de Melquisedeque? Este sistema é a Páscoa. Vejamos Hebreus capítulo 5, versículo 5. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou, para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, como em outro lugar. Também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem. Qual ordem? De acordo com a ordem de Melquisedeque. Se alguém está na ordem de Melquisedeque, isso significa que segue a ordem de Melquisedeque, certo? A ordem de Melquisedeque nunca deve desaparecer. A razão é que Jesus Cristo é o sumo sacerdote que realiza o sacrifício segundo a ordem de Melquisedeque. Em outras palavras, quem é o oficiante do sacrifício? É Jesus. No entanto, a Bíblia diz claramente que Jesus é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos ler o versículo 7. Aqui diz: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo oficia e guia o culto. É Cristo Jesus que faz a ordem de Melquisedeque como oficiante. Hoje, vocês e eu devemos confirmar que não há nenhum outro sacrifício, mas o sacrifício que Cristo guia é o único sacrifício que Deus está satisfeito e olha com favor, como o sacrifício de Abel. Se você vir as palavras de Gênesis, capítulo 14, versículo 17, diz: Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Aqui, Melquisedeque trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. Versículo 19. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. A ordem de Melquisedeque com o pão e vinho e a lei do dízimo. A combinação de todos estes é a ordem de Melquisedeque. Naqueles dias, quando os sacerdotes perdoavam os pecados das pessoas ou os abençoavam, tinham que derramar o sangue animal para abençoar e perdoar os seus pecados. No entanto, naquela época, apenas Melquisedeque abençoou Abraão por meio de uma oferta inusual, que era pão e vinho.
De acordo com os registros do livro de Hebreus, está escrito que Melquisedeque é o eterno Deus, sem pai, sem mãe, não tendo o princípio de dias, nem fim de vida. Temos que ver Hebreus, capítulo 7, para mais informações sobre a ordem de Melquisedeque. Vejamos Hebreus, capítulo 7, versículo 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, no sacerdócio levítico, que sacrifício os sacerdotes ofereciam? Ofereciam o sacrifício de animais. Vamos ver o versículo 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? O sacerdócio confiado a Arão foi que o sumo sacerdote devia oferecer sacrifícios a Deus, derramando sangue de animais. Mas diz que outro sacerdote deve vir com a ordem de Melquisedeque. Isso ocorre porque um sacrifício perfeito não poderia ser oferecido como o sacerdócio levítico. Eles não poderiam ter o verdadeiro perdão de pecados, pelos quais eles poderiam entrar no reino de Deus e oferecer o sacrifício apropriado que se reconcilia com Deus. Portanto, precisamos de um outro sacerdote. Deve ser outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos ler o versículo 12. Pois quando se muda o sacerdócio, há uma mudança de sacerdócio, da ordem de Arão para a ordem de Melquisedeque. Necessariamente há também mudança de lei. A lei da antiga aliança deve ser alterada para a lei da nova aliança. Vamos ler o versículo 13. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo à qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote. O sacerdócio de Melquisedeque é o único que a humanidade realmente espera. Pois, tirando esse sacerdócio, não há outro sacrifício nesta terra que Deus olhe com misericórdia, como o sacrifício de Abel. Versículo 16. Constituído, não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Estas são as palavras escritas em Salmo 110. Continuemos com o versículo 18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Aqui, a lei significa a lei de Moisés. Quando falamos sobre a lei, existem a lei da nova aliança e a lei da antiga aliança. Mas o povo a menciona sem saber o conceito da antiga aliança e da nova aliança. Apesar de que existe a lei da nova aliança, eles somente dizem que as leis foram abolidas totalmente. Aqui, através de sua carta, o que o apóstolo Paulo queria dizer aos hebreus é que a lei da antiga aliança não aperfeiçoava nada. No versículo anterior, a lei refere-se à ordem de Arão, pois ela não aperfeiçoava nada. Paulo disse que devia aparecer um outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não é? Vocês devem distinguir bem entre a antiga aliança e a nova aliança. Continuemos com o versículo 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Em outras palavras, a lei de Moisés quer dizer, a antiga aliança não aperfeiçoou nada. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este, com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Ele é um sacerdote segundo a ordem de quê? Melquisedeque. Então, como é o título do sacerdote? Tu és sacerdote para sempre. Versículo 22. Por isso mesmo,
Jesus se tem tornado fiador do quê? De superior aliança. Já que a antiga aliança não pode aperfeiçoar coisa alguma, foi dada a nova aliança. Esta nova aliança é chamada de uma aliança melhor. E Jesus tornou-se o quê? Jesus tornou-se fiador segundo a ordem de Melquisedeque, da nova aliança para a salvação. Quer dizer, a ordem de Melquisedeque, ou seja, a lei da nova aliança, é o quê? É o que Deus garante. Versículo 23. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem que sacerdócio? O seu sacerdócio imutável. Isso significa que o sacerdócio não foi alterado. Ele diz que o sacerdócio nunca será alterado. Versículo 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Através de que ordem o salva? Através de uma melhor aliança, através da nova aliança, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele vai salvar aqueles que vêm a Deus. Ele vai salvá-los totalmente. É por isso que a ordem de Melquisedeque é muito preciosa. Jesus Cristo é chamado de o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nos dias de Moisés, há 3.500 anos atrás, Deus também codificou esta verdade da Páscoa. E nos dias de Abraão, Melquisedeque foi o único sacerdote que abençoou Abraão através do pão e vinho. O Antigo Testamento é uma sombra e o Novo Testamento é sua realidade. Ou seja, o Antigo Testamento é uma cópia do Novo Testamento, que é a sua realidade. Se o Melquisedeque apareceu com pão e vinho no Antigo Testamento, e sem pai, e sem mãe, sem genealogia, Melquisedeque representa a Deus. Esta é a verdade de Deus garantida. A ordem de Melquisedeque é a verdade garantida, através da qual Deus nos permite ir à salvação perfeita. Mas as igrejas da Babilônia dizem que não precisam guardá-la, porque foi abolida. Quem aboliu? Foi Deus quem mandou fazer isso? Foi abolida por aqueles que se recusaram a seguir a vontade de Deus. Então, precisamos verificar se Deus a aboliu ou se eles aboliram, não é? Deus disse que a ordem de Melquisedeque é o sacerdócio perpétuo. Deus não olha com bons olhos todos os cultos. No mundo, houve o sacrifício de Caim e o sacrifício de Abel. Deus não olhou com favor o sacrifício de Caim, não importando quantas vezes Caim o ofereceu a Deus. Ele só recebeu o sacrifício de Abel. Mateus capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: Ide à cidade ter com certo homem, diz-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Versículo 26. Enquanto comiam, o que tomou Jesus para abençoar? Onde estava a cena em que se abençoa com pão? Em Gênesis capítulo 14, Melquisedeque, o sacerdote, abençoou Abraão através do pão e vinho. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos. Ele disse que comei o pão da Páscoa e bebei o vinho da Páscoa. Vejamos o versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Assim como Melquisedeque, que apareceu em Gênesis do Antigo Testamento, abençoou Abraão com bênçãos físicas, Jesus Cristo, que é o Melquisedeque espiritual, agora abençoa todos os seres humanos com o perdão de pecados através do pão e do vinho da Páscoa.
Com quanta ansiedade Jesus esperou esta Páscoa? Ele disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Deus pode garantir algo somente quando se estabelece a verdade de Melquisedeque. Para todos nós aqui, para todos os membros de Sião, Deus garantiu a salvação dizendo: eu vou garantir esta pessoa no reino dos céus. Nós não podemos ser salvos nesta situação? Já que somos pecadores, não podemos obter a salvação nem ir ao céu com nossas próprias forças ou habilidades. Mas Deus disse: eu vou garantir esta pessoa. Deixem que ela entre no reino dos céus. Com qual sistema Deus ordenou assim aos anjos do céu? É a ordem de Melquisedeque. Ela é muito preciosa. Isso é realmente o que Deus garante? Vamos ver Lucas capítulo 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. O que ordenou que preparassem? Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera. E confiando na palavra, o que prepararam? Prepararam a Páscoa. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, Jesus enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa. Eles foram e graciosamente prepararam o lugar, e o pão e o vinho para a Páscoa. Assim terminou a preparação. Versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado, como? Ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. A razão pela qual ele desejava comer tanto a Páscoa era porque, através dela, podia definir a ordem de Melquisedeque. Quando esta for estabelecida, todas as pessoas podem ser totalmente perdoadas e até chegar à salvação. Caso contrário, nenhum homem pode obter o perdão completo dos pecados, nem a vida eterna, nem o reino dos céus. Por esta razão, o próprio Jesus preparou a Páscoa e estabeleceu a ordem de Melquisedeque. Então, com o que ele deve aparecer? Com o pão e o vinho, não é verdade? O versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazer o quê? Isto, a Páscoa, em memória de mim. Podemos compreender que qualquer um que rejeitar o que Jesus nos ordenou tem uma fé errada. Essas pessoas são aquelas que rejeitam a verdade e os ensinamentos de Deus. Jesus disse claramente: fazei isto em memória de mim. Versículo 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice de vinho, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por quem? Derramado em favor de vós. O que os pecadores do céu precisam mais é a salvação e o perdão dos pecados. Já que a salvação e o perdão dos pecados é o que mais precisamos, Cristo nos permitiu os benefícios da salvação através do pão e o vinho da Páscoa, para que possamos obter o perdão dos pecados e a vida eterna. Melquisedeque, que existiu nos tempos antigos como uma sombra, abençoou Abraão com bênçãos físicas através do pão e o vinho. Mas Jesus Cristo,
que é o Melquisedeque espiritual, estabeleceu a nova aliança através do pão e do vinho da Páscoa e concedeu o perdão dos pecados para abrir o caminho do reino dos céus, que nos conduz à vida eterna. Quem se tornou o nosso fiador sobre isso? O próprio Deus se tornou o fiador. A ordem de Melquisedeque é a verdade que Deus tornou-se o fiador. E isso é chamado de nova aliança, estabelecida através do pão e do vinho. Esta é a aliança de Melquisedeque, estabelecida através de Jesus Cristo, e não através da ordem de Arão. Em outras palavras, é a nova aliança. Jesus disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vós. A razão pela qual Deus disse que esta Páscoa é para nós é porque Ele nos dá o perdão dos pecados e a salvação. Confirmemos isso no Evangelho de João, capítulo 6. Se rejeitarmos e negarmos a ordem de Melquisedeque, nunca poderemos receber a salvação e entrar no eterno reino dos céus. Capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. A carne e o sangue de Jesus. Mesmo que o próprio Jesus estivesse do nosso lado, poderíamos comer a sua carne e beber o seu sangue? Isso não significa que a carne e o sangue físicos. Por isso, Ele estabeleceu a aliança, prometendo que iria reconhecer o pão e o vinho da Páscoa como a sua carne e sangue. Vamos ver o versículo 53. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem o quê? O que indica a carne e sangue? Pão e o vinho da Páscoa. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Vendo todos esses conteúdos sobre a verdade, vocês acham que a Páscoa da Nova Aliança é a lei que deve ser abolida? Foi Deus quem aboliu a Páscoa? Deus nunca aboliu. Ele disse, fazei isto em memória de mim. De acordo com 1 Coríntios capítulo 11, o que devemos fazer? Devemos constantemente proclamar a festa da Páscoa. Confirmemos o fato de que aqueles que não buscam nem seguem a verdade da nova aliança, que é a ordem de Melquisedeque, nunca podem entrar no eterno reino dos céus. Vamos ver Hebreus capítulo 9, versículo 15. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Continuemos lendo o versículo seguinte. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança... O que é a primeira aliança? É a antiga aliança através da lei de Moisés. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, e lã tinta de escarlate, e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo, este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão.
Na lei da antiga aliança, o perdão dos pecados era concedido através do sangue de animais. Mas na lei da nova aliança, foi concedido através do sangue precioso de Cristo, derramado na cruz. Então, em qual dia Cristo prometeu que isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança? Embora alguns dizem que todos os dias, este é o sangue de Jesus, segurando um copo contendo vinho, isso não vai se tornar o seu sangue. Tudo tem seu tempo, sua hora e data determinada. O pão e o vinho que comemos e bebemos na Santa Páscoa que Deus fez. Não é um pão e um vinho comum, mas a carne e o sangue de Cristo. A cerimônia em que participamos da ordem de Melquisedeque é a Páscoa. E por isso que Deus olha com bons olhos esse sacrifício. Ele se torna o fiador de todas as pessoas da verdade, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele nos prometeu que iremos receber a herança eterna. Essa verdade é a mesma da Páscoa da nova aliança, que o nosso pai e nossa mãe, em quem cremos, estão pregando a todos os seres humanos. Se alguém disser que esta verdade da vida foi abolida ou não necessitamos guardá-la, pergunte a ele: quem aboliu isso? Deus ou você? Não precisamos guardar o que Deus aboliu. Mas se os homens aboliram, jamais devemos aceitar isso. A Páscoa foi abolida no Concílio de Niceia, no ano 325 depois de Cristo. Isso não foi profetizado na Bíblia? Está escrito: cuidará em mudar os tempos e a lei. O apóstolo Paulo disse: o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Quem pregou a Páscoa? Satanás pregou? Ou as pessoas do mundo pregaram? Deus pregou a Páscoa para nós. O apóstolo Paulo falou sobre isso em 1 Coríntios capítulo 11. No capítulo 11, versículo 23, ele disse que entregou às pessoas o que recebeu do Senhor, não é? Ele entregou. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Quando Paulo testificou as palavras da verdade a todos os gentios, disse claramente: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Celebremos a Santa Páscoa pela qual podemos chegar na graça de Deus com um coração santo e purificado. Fazendo isto, recebamos elogios do Pai Celestial, ouvindo Ele dizer: fez um excelente trabalho, no momento em que nos encontrar. Espero que todas as nações da Terra, todos os seres celestiais, e milhares de anjos do universo, tenhamos um dia de sábado cheio de graça, louvando e honrando a Deus Elohim, o nosso Pai Ansanhon e a Mãe Nova Jerusalém Celestial, que nos guiam para o caminho da salvação, através da ordem de Melquisedeque, neste dia de sábado. Com isso, termino o sermão. Muito obrigado.